Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo possa acomodar a tua palavra em nossos corações. E essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que é poderosa, ó Pai bendito, ela vem, ó Pai bendito, curar, ela vem libertar, ela vem sarar, ó Deus, todo aquele, ó Pai bendito, que estiver, todo aquele que estiver com a sua alma aprisionada, todo aquele que estiver ferido, ó Pai bendito, pelo poder da tua palavra, porque ela é poderosa, e assim eu creio, assim eu te peço, em nome de Jesus, faça a tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, não sei se você se lembra de domingo, quando na mensagem de domingo a palavra dizia, né, que Jairo se postrou aos pés de Jesus, implorando que Jesus fosse na casa dele, insistentemente suplicando. E isso está registrado no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E ali vai dizer que Jesus levantou e foi na casa de Jairo. Então nós observamos aí uma oração de Jairo, pedindo a Jesus que Jesus fosse na casa dele. Jesus vai. Só que no percurso houve um imprevisto, ou seja, o protocolo foi quebrado, né? Que apareceu a mulher, né? Que quando Jesus estava indo, houve uma multidão, e durante ali, aquele período ali, apareceu-se a mulher que estava com uma hemorragia de sangue. E ali parou um pouco, né? Percurso, aquele período, aquele espaço de tempo, entende? Quando Jairo orou, Jesus saiu com direção da casa de Jairo, ou seja, Jesus estava já com a resposta, vamos dizer assim, Jesus estava já iniciando uma resposta para Jairo naquele exato momento. De repente houve-se um atraso. Não foi isso que ocorreu? Então aí eu gostaria que você se atentasse, porque aqui nesse texto que eu li, o que me chamou a atenção nesses primeiros versículos, é que, claro, há uma diferença de Jairo e uma diferença de Marta e Maria. Jairo, tudo que a palavra relata, que era, até então, era um desconhecido que surgiu ali, quando Jesus estava na beira do mar, e clamou a Jesus para ir na casa dele. Jesus nunca tinha ido na casa de Jairo, não conhecia Jairo, né? Era um desconhecido, era um homem da sinagoga, um homem de posição. Então, totalmente diferente de Marta e Maria, que essa Marta e Maria aqui nós vemos que tinha certa intimidade com Jesus, entende?
relacionamento, era uma casa, uma família onde Jesus sempre pousava ali, nessa aldeia, e chegava ali na casa de Marta e Maria, né? E aqui vai relatar também que esta Marta, Maria e Lázaro eram muito queridos, era uma família que Jesus amava, né? Eram pessoas bem diferentes. Gostaria que você observasse a diferença entre Marta, Maria e Jairo, né? Jairo clamou ao Senhor, clamou, suplicou, e Jesus foi para atender Jairo. Aqui nós vemos que Marta e Maria chegou numa situação diversa de enfermidade, que era igual a filha de Jairo, que estava enferma, né? A filha de Jairo estava enferma. Jairo foi pedir que Jesus colocasse as mãos sobre ela. Aqui diz que Lázaro ficou enfermo, né? Lázaro ficou doente, né? E o que Marta e Maria fez? Marta e Maria sabia onde Jesus estava, sabia onde encontrar Jesus, e disse que elas mandou uma mensagem aonde Jesus estava. Então ela se encontrou em adversidade, encontrou em problemas, encontrou com uma dificuldade, né? Encontrou-se numa crise e um problema que todos passam, que é um problema de enfermidades. É difícil hoje você encontrar alguém que nunca passou ou não tem um problema de saúde, né? Uns menores, outros maiores, mas todos seres humanos, né? Até os animais também, né? Passam por enfermidades. E nesta família disse que a enfermidade bateu, e bateu sobre a vida de Lázaro. Marta e Maria, como tinha uma boa comunhão, um bom relacionamento, né? Sabia onde Jesus tinha ido, sabia onde Jesus estava. Entende? Aí nós entendemos, possamos dar uma pausa, que o crente, nós como crente, e que temos comunhão com Deus, que temos um conhecimento, que temos esse relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, né? Vamos sempre saber a quem recorrer nas horas de tribulação, nas horas de problema, na hora que a enfermidade, na hora que a crise, na hora que vem o problema, nós sabemos a quem buscar, a quem recorrer. Foi o que Marta e Maria fez. E aí elas mandou um recado e disse assim, e aqui ela vai ressaltar que esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo no Senhor e enxugou os pés com os seus cabelos. Olha bem quem era. Aqui também nós entendemos que muitos de nós, ou muitos dos crentes, pensam que por ser crente está livre, entende? Está livre das tempestades, ou está livre dos problemas. Não. Era uma família que Jesus amava. Essa Maria tinha praticado uma boa obra, tinha, não é verdade? Era uma mulher de fé, era uma família que amava Jesus, que fazia o bem, mas não ficou livre, ou seja, a enfermidade, a crise, o problema chegou lá. Nós temos que entender isso. Às vezes nós pensamos, não, eu sou crente, por eu estar na igreja, por eu ser crente, por eu ir na igreja, por eu ter recebido Jesus, por eu fazer isso, eu estou livre. Não. Só que aqui nós vamos entender também que as dificuldades, os problemas, né, têm um propósito na vida do crente. É o que ocorreu aqui, tem um propósito. Por isso que é de suma
importância nós estreitar nosso relacionamento, a nossa comunhão com o Senhor, para que nós possamos entender quando chegar as crises, chegar os problemas, chegar as dificuldades, nós entender, né? E não que nós não vamos sofrer, mas vamos sofrer menos. Ou não que não vai doer menos. Menos ou não? E aqui vai dizer: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Então, elas mandaram um mensageiro, elas enviaram alguém, mandaram uma mensagem. Eu entendo isso aqui, que elas chamaram por Jesus. Entende? Elas chamaram por Jesus, elas, uma espécie de uma oração, vamos dizer assim, escrita. Entende? Uma oração escrita. Escreveu ali. Tem pessoas, tem crente que escreve, né? Faz as petições escritas. De acordo, Deus vai contestando, eles não vão pagando. Tem pessoas assim, eu nunca, né, fiz assim, escrever todas as minhas orações, mas também tem pessoas que fazem, mas nós entendemos aqui que Marta mandaram por escrito uma mensagem e foi, ou por vozes, né, ó, vai lá e fala para Jesus que ele ama esse enfermo. Ó, o que diz, ó: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Essa foi a oração. Entende? É diferente. Tem dois tipos de amor, né? No caso aqui, nós vimos em João 3,16, do amor que Deus, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que ele crê não pereça. Só que esse amor aqui é diferente. Era um amor mais humano, entende? Muito próximo ali, muito cercano que Jesus tinha, e aí vai dizer que Marta e Maria falam, aquele a quem amas. E o texto ainda relata assim, ó: ao receber a notícia, Jesus recebeu. Ou seja assim, Jesus ouviu. Marta e Maria estavam distante de Jesus. Jesus não estava na casa delas naquele momento, estava longe. Elas mandou, elas orou, entende? E ele ouviu. Elas mandou a mensagem e ele recebeu. Diz quando recebeu a notícia, quando Jesus ouviu a notícia. Disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte. Entendeu? Aqui Jesus, ele falou assim: essa enfermidade, essa luta, esse problema tem um propósito. Só que vamos entender também que naquele exato momento, Marta e Maria estavam longe. Naquele momento elas não estavam ali para ouvir. É como nós aqui, nós oramos, né? Nós oramos, você chega diante de Deus com a sua súplica, você pede, a sua oração ela sai do mundo terrenal e vai para o mundo espiritual, no reino espiritual. É lá no reino espiritual onde tudo acontece. Aí ela chega lá. E se nós, por nós talvez estar ou estiver em muita nossa carnalidade, estiver muito na carne, muitas vezes, ou com a fé muito frágil, demasiadamente, ou não ter fé, muitas das vezes a gente pensa que essa oração não chega. E tem oração, já vamos falar, tem oração que não passa do pé. São muito incrédulos, né? É como o apóstolo Tiago fala, né? Que o homem constante é como as ondas do mar, né? Que são arrastadas pelo vento. E aí tem a ver com a oração. Ele fala, quando orar, peça com fé, sem duvidar. Entende? Então, quando Marta e Maria orou, chamou, mandou chamar, enviou a mensagem,
elas creiam que se Jesus viesse ou estivesse lá na casa delas, aquela enfermidade não teria tomado, matado o seu irmão. Só que Jesus falou assim: essa enfermidade não é para a morte. Mas entendemos, já vou adiantando que a morte chegou. Mas lá no céu, a palavra, Deus já havia deliberado a palavra. Jesus já tinha falado, quando a mensagem chegou até ele, ele falou: não será para a morte, mas no terreno, no terrenal, né? No mundo terrenal, Lázaro morreu. Só que Marta e Maria, eu não sei aqui, tu me diga que elas não ouviram isso. Não ouviram, né? Que não estava presente. Não ouviram. É o que nós muitas vezes nós temos que entender. Que às vezes nós oramos aqui, né? Pedimos no momento, e às vezes a coisa acontece imediatamente, e às vezes não acontece, mas não quer dizer que não vai acontecer. No caso de Jairo chamou por Jesus suplicou ali, postrou aos pés de Jesus, estava presente diante de Jesus, e Jesus respondeu e disse: eu vou. Vai, Jesus, na minha casa. Vai, Jesus, por favor, vai na minha casa, Jesus. Coloca as tuas mãos sobre minha filha, Jesus. E Jesus: vamos, eu vou. No caso aqui de Marta e Maria, elas chamaram: vem, Jesus, na minha casa, vem, Jesus. Jesus, vem, corre, Jesus. Era uma emergência. E Jesus não veio naquela hora. É o que muitas vezes acontece com nós também. Você chama por ele, e aí, esse espaço de tempo é onde que muitos acabam se perdendo. Esse espaço de tempo da nossa oração. Quando você ora aqui, porque quando você ora, no caso de Jairo estava presente ali. Mesmo que Jesus demorou, ali houve aquele percance, aquela mulher chegou até Jesus, aquela coisa toda, entende? Jairo estava do lado de Jesus. Entende, irmãos? Há tanto que quando veio a notícia para Jairo: a sua filha morreu, disse que Jesus falou aos ouvidos de Jairo: não tenhas medo, Jairo. Não tenhas medo, crê somente. Entendes ou não? Aqui no caso de Marta e Maria, ela não estava junto de Jesus, mas é o nosso caso também. Hoje, fisicamente, Jesus não está. Fisicamente, nós comemos. Espiritualmente, pela fé, nós cremos e Ele está. Espiritualmente, Ele está presente. Mas mesmo assim nós às vezes não sentimos, não é verdade? Nós não vimos com nossos olhos, às vezes nós não ouvimos nada, passa um silêncio, se ora, Senhor, algo emergente, irmão, que emergência. Sabe aquela oração que era para ontem, aquela necessidade que era para ontem? É o caso de Marta e Maria, a necessidade delas era para urgente, está doente, aquele que tu amas, vem rápido. Entendas? E Jesus fala: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Então, naquele momento elas não ouviam, elas não sabiam isso aí. Entendas? Então, por isso, quando nós oramos, nós temos de orar, crer, confiar e esperar. Se lembra de Elias, quando foi orar para chover? Ele começou a orar e nada aparecia. Quando foi que Elias parou? Ele só parou de orar quando a chuva veio. Entende ou não? Ele não parou antes que a chuva viesse. E muitas das vezes nós até oramos, mas oramos e nesse
nós deveríamos continuar orando, clamando, esperando, né? Mesmo que às vezes você não esteja clamando, orando, mas está crendo e esperando. Entende ou não? Esperar. Porque a oração ela tem que ter fé quando se ora. E sem fé é impossível nós agradar a Deus. E o que me chama a atenção aqui, nesse versículo que eu li, é esse espaço de tempo que hoje nós estamos. Que hoje você tem aí uma crise, uma enfermidade, um problema, uma necessidade, ou quantas. E aí você peça a Deus com fé, e acontece esse imprevisto. E nós não sabemos, porque quando Jesus falou assim, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. E às vezes, quando nós estamos no problema, quando nós estamos com a dificuldade, às vezes nós pensamos o contrário. Nós temos que entender que Deus nos ama, né? Ele nos ama, e que o fato de Ele nos amar não quer dizer que não vai vir problema, não vai vir enfermidade, não vai vir crise, não vai vir necessidade, vai vir. Só que essas lutas que vêm sobre as nossas vidas, elas vêm com uma finalidade, com um propósito. E o propósito dessa enfermidade não era que Lázaro morresse. É o que Jesus falou, né? Ele não vai morrer. Aonde fisicamente, ali na presença de Marta e Maria e todos daquela aldeia, Lázaro morreu. Mas Jesus falou, tudo será para a glória de Deus. Então, às vezes, as coisas vão para nós, vai se piorando, vai ficando pior. Não é assim, às vezes? A coisa vai se ficando difícil. E nós temos que tomar cuidado, porque senão nós aproximamos mais de Deus para poder entender e ver o que Deus tem para falar, o que Deus vai falar, ou a gente desmaia. Você viu que Jairo, quando recebeu a notícia, que falou assim, a sua filha morreu, para de molestar, para de incomodar o mestre. Lá não fala que Jairo falou nada. Ela fala que Jesus falou por Jairo. Mas por que Jesus falou por Jairo? Porque Jairo estava do lado de Jesus. Jairo estava junto de Jesus. Você vê a importância de nós estar junto com Jesus. A importância de nós termos um bom relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele, bem próximo. Não importa se a morte, se a enfermidade, se o problema, a dificuldade vem, a má notícia vem. Entenda? No caso de Marta e Maria, fisicamente Jesus estava longe de Marta e Maria. Mas ele deliberou a palavra e falou assim, é para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja glorificado. E ainda vai repetir o texto, vai relatar, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E o que ocorreu? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, está demorando? A coisa para ti está demorando ou não? No caso aqui, diz que Jesus demorou mais 2 dias. Mas ele já tinha deliberado a palavra. E o resultado, lá onde Marta e Maria estavam, a coisa foi agravando-se. Isso quer dizer que o milagre ia ser maior, a dor ia ser maior,
o louvor ia ser maior. Então, quando você vê que as coisas vão se agravando, né? Mesmo você orando, mesmo você buscando o Senhor, mesmo você sendo crente, mas as coisas estão tudo pior para você, lembra-se dessa palavra. Diz que Marta e Maria chamou Jesus, e Jesus 2 dias mais. E nesse caso, 2 dias parecia ser uma eternidade. E às vezes, irmãos, é como lá em Salmo 90, lá não fala que 1000 anos pode ser um dia. Às vezes, irmãos, para nós oramos e parece que já faz uma eternidade, 1000 dias, um ano, e para Deus pode ser um dia. Entende? E nós muitas vezes, por Deus não nos atender na hora ou no jeito que nós pedimos, nós muitas das vezes desanimamos. Entendeu? Desanimamos, é a hora que nós temos de crer. É o que ocorreu com Jairo. E Jesus falou: não tenhas medo, Jairo, crê somente. Tem momento, irmão, que nós só temos de crer. Já não era questão de Jairo orar mais. Entende? Ele já tinha orado. Já tinha orado já. Aí tinha de crer. E é o que Jesus vai falar para Marta e Maria. Se crês, verás a glória de Deus. Então seria assim: você não chamou, você não orou, então crê. Entende? Crê. O problema é que às vezes as pessoas oram, né? Muitos oram e não creem. A oração, irmãos, é como nas mãos de Deus, nos ouvidos de Deus, a nossa oração, a oração da igreja, quando chega até Deus, é uma espécie de um cheque. Sabe o cheque antigamente? Tinha um cheque, né? Assinado, sem assinar ali, sem valor, um cheque branco que chega lá para Deus. Ele que vai preencher. A oração é isso. Ele que vai determinar quando. A oração de Marta e Maria não chegou até Jesus? Chegou. A mensagem não chegou até Jesus? Chegou. E aí, o desdobramento daquela enfermidade foi piorando. O rapaz morreu. E Jesus demorou mais 2 dias. Mas por quê? Aí a gente começa a dizer: mas por quê? É como disse, não é porque, é para que essa demora? Para que será? Você entende? Não é porque, para quê? E aí nós entendemos para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Filho, né, seja glorificado. É o que ele disse, né? A fim de que o Filho de Deus seja glorificado. E diz: quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos. Ele falou: vamos. Quando chega no versículo 14, vai dizer: então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. Então, a alegria de Marta e Maria é que Jesus estivesse lá. Mas Jesus fala assim, Jesus fala, né? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Vê, irmãos, elas queriam que ele estivesse lá. Elas falavam assim: Senhor, se tu estivesse aqui, eu não teria morto. Mas lá na eternidade, Jesus tinha falado outra coisa.
e ouvir a mensagem, né? Congregar, estar relacionando, ter essa comunhão com Deus para poder entender. Porque Marta e Maria falou: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus fala: eu me alegro que lá não estivesse. Olha. E muitas vezes nós queremos coisas do nosso jeito. Ou quando é do nosso jeito, é no nosso tempo. Não é do nosso jeito. Não é, irmão. Não é no nosso tempo. Não é. É no tempo dele. O tempo está nas mãos dele. O jeito é dele, a forma que ele faz, e tudo que ele faz tem que ter um propósito. O nome dele tem que ser glorificado. É quando nós pensamos em nós. Entende? E nós, com a nossa mente humana, essa mente rasa que nós temos, entende? Às vezes não conseguimos entender, são muito profundas as coisas de Deus. Então o que nós temos de fazer? Pedir para que o Espírito de Deus nos revele, nos conceda, entenda? Nos conceda entendimento e sabedoria. Entende? E aí é muito perigoso, porque entra o egoísmo, não é? Em nós, o egoísmo, nosso egocentro, não, tem que ser do meu jeito. Eu pensava que seria assim, o orgulho, né? Entende? Não lembra de Naamã? Palavras que a gente ensina direto, que Deus leva para ensinar. Não, eu pensava que seria assim, eu pensava que naquele rio, eu pensava que ele sairia e me receberia. Entende, irmão? Nós pensamos assim, não, eu pensava que seria assim, por que não faz assim? Por que não é assim? Entende? Aí, e por isso, irmãos, nós muitas vezes não recebemos as bênçãos, ou não entendemos, e até recebemos e não sabemos onde veio. Por isso que não se glorifica um povo estudando uma igreja que ingrata. Deus o cuida, Deus o conceda, Deus responde às orações, mas nem sabe de onde veio. Não tem coragem, não tem motivo para agradecer, para glorificar, para entender, obrigado por Jesus, porque tudo é para a glória do Senhor. Tudo que Deus faz para que o nome dele seja glorificado. Então, se você está passando uma crise, um problema, ou qualquer coisa que sai, vamos entender o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Entendas? Para o bem. E aí, muitas vezes, alguém, se você se lembra do texto, os amigos de Marta, daquela aldeia, não poderia ele, assim como abriu os olhos do céu, ter impedido que Lázaro morresse? Assim eles falaram. E muitas vezes nós damos crédito nessas vozes, entende ou não? Pessoas que vão falar, mas não podia ser assim. Por que assim? Não poderia ter feito assim? Não, irmãos. Tem gente que ensina a Deus. Entende? Quem ensina a Deus? Eles queriam ensinar a Jesus. Não poderia ele ter feito, porque ele fez lá o céu, abriu o olho, porque não amou. Disse que, cadê? Aí. E aí? Disse que te ama vocês, porque não fez nada. Você acha que não foi assim? Se você lê o texto, dá um entendimento que aquele povo que chegou ali começou. Né? O mesmo ocorreu com Jairo. Não é? O mesmo ocorreu. Quando Jairo chegou lá, e falou, não, ela morre. Ela não está morta. Eles começaram, sorrir da cara de Jesus. Burlar-se da cara de Jesus. E o que Jesus fez? Deixou todos de fora. Quem entrou lá? Pedro, Tiago e João. O pai e a mãe da menina. Entrou para dentro da casa. E ele chegou lá e falou, Talita como, levanta-te. Sai, levanta. E ela se levantou. E quando chegou na casa dele, chegou lá onde Lázaro estava, lá no túmulo, que ele falou? Lázaro, sai para fora. Ele falou isso. Mas antes ele levantou os olhos para o céu, para que aqueles, eu sei, Senhor, que tudo que eu penso, ele fala na sua oração, mas para que esses que não creem que tu me enviaste,
E ele foi na porta da gruta, onde estava a pedra, mandou a irmã do defunto tirar a pedra, falou: Marco, tira a pedra. Aí ela está fedendo, Marco, tira a pedra. Entende? Não, mas ele fala: Marco, tira a pedra. Como que ele vai ensinar se a pedra está aí? Tirar a pedra, porque ele disse que lá não saiu. Mas só tira a pedra, não. Não seja pedra. Amém? Amém. Se você é pedra, vai ser como aquela pedra que Jacó colocou o seu cabeça sobre ela, né? Às vezes sim, às vezes tem hora que você pega, mas aquela pedra tem que ser tirada. E alguém tem que tirar. E ele falou: Lázaro, sai. Quando Lázaro sai, aquele que estava morto recebeu vida, irmãos, pelo mando da palavra. O mesmo ocorreu com a filha de Jairo, pelo mando da palavra, está dentro da cova e levanta, sabe? Ele pronunciou, levanta, e ela dá comida para ela. Aí Jairo, Lázaro, Jesus falou assim: ó, desataram e deixaram ir. Ele foi lá e desatou. Alguém desatou. Fala assim: Deus está desatando nesta noite. As ataduras que estavam sobre sua vida estão sendo quebradas. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Deus está desatando, vai desatando agora todas as cadeias infernais, todos os laços do inferno, dos demônios, toda maldição, todo movimento contrário, todo trabalho de feitiçaria, de bruxaria, todo trabalho de feiticeiros, todo trabalho satânico, diabólico, seja agora anulado pelo poder da autoridade do nome de Jesus Cristo. Assim como Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Ele saiu. Eu mando nesta noite, seja agora livre em nome de Jesus. Demônio de pobreza, de miséria, de enfermidade, sai. Seja dissipado pelo poder da autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo espírito de negativo, todo demônio negativo, todo demônio de mentira, todo demônio de confusão, de contenda, fora, em nome de Jesus Cristo, fora, sai. A pedra tirou, foi tirada, o espírito da morte saiu daquele corpo, a morte teve que sair, e a vida entrou naquele corpo, tanto na vida de Lázaro, tanto na vida da Talita Cumbe. Aleluia, entrou. Aleluia. Desatar, que nós sejamos desatados. Todas as cadeias, as correntes que nos atam, tudo aquilo que tem nos impedido, seja agora desfeito, seja queimado no poder da presença de Deus, na luz do rosto de Deus, na luz da glória de Deus. Tudo mal caia por terra em nome de Jesus Cristo. Espírito de inveja, sai em nome de Jesus, fora em nome de Jesus. Alcoolismo, fora em nome de Jesus, sai em nome de Jesus Cristo. A poder do sangue de Jesus, a poder do nome de Jesus. Pai, para a glória do teu nome, Senhor Deus, que assim seja, Senhor. E nós aprendemos, ó Pai, a lidar com esse espaço de tempo, quando nós oramos e queremos que as coisas aconteçam imediatamente. Às vezes não é imediatamente, é no seu devido tempo. E é o Senhor que vai efetuar o milagre. É o Senhor que efetua, é o Senhor que começou a boa obra e terminará. Tudo será para a glória do teu nome. Amém?